Hoje eu vim compartilhar com vocês, aqui do Saúde Sustentável, uma prévia da minha pesquisa de mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável, cujo título é As Pesquisas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, os Planos de Governo e Planos Plurianuais do Litoral do Paraná, num diálogo sobre a perspectiva da garantia do direito humano à alimentação adequada. Eu sou Aline Rocha Rodrigues. Qual é a pergunta de pesquisa, né? A pergunta norteadora dessa pesquisa? Em que medida a construção das políticas públicas dos planos de governo e plurianuais que dialogam com o direito humano à alimentação adequada no recorte do litoral do Paraná cumprem o seu papel na garantia da alimentação das populações que necessitam do Estado para efetivar os seus direitos fundamentais? Nesse sentido, eu levantei duas hipóteses. A primeira é de que há uma lacuna entre as propostas que existem nos planos de governo e a efetivação dessas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional nos municípios do litoral do Paraná. Elas não são suficientes para efetivar e garantir o direito humano à alimentação adequada. A segunda possibilidade é que as interferências no ciclo das políticas públicas, por fatores múltiplos, geram resultados díspares e dificultam o uso de modelos padronizados sem que haja uma regionalização. Então, é a aplicação da política do modo que ela foi concebida em outra localidade, transferida para uma localidade menor, por exemplo, né? Que acaba apresentando diferentes saldos e demandas entre esses municípios que eu pesquisei. A justificativa social é o retorno do Brasil ao mapa da fome, isso dados publicados pela FAO em 2018, que se repetiram em 2019, e aí o aumento na busca por políticas públicas para a obtenção do direito humano à alimentação adequada. É só ligar o telejornal, a gente já consegue verificar, por exemplo, a distribuição de merenda escolar, que acaba atendendo não só o estudante, mas a sua família também, o auxílio emergencial, a própria Bolsa Família, distribuições de cestas básicas e de alimentos, porque várias pessoas não estão conseguindo sequer manter o seu direito à alimentação. A justificativa acadêmica é a escassez de estudos que correlacionem os documentos eleitorais e o ciclo das políticas públicas, e quando a gente estreita esse assunto para a segurança alimentar e nutricional ou para o recorte geográfico, os estudos são ainda mais escassos, né? E também a gente precisa refletir e discutir o princípio da vedação ao retrocesso, o efeito cliquê, que traduzindo é o efeito catraca. A gente tem essa dificuldade de manter algumas políticas públicas, mas na nossa Constituição existe essa vedação ao retrocesso, então os direitos que são garantidos, eles não podem retroceder. O objetivo geral da pesquisa é analisar os planos de governo e as suas propostas de segurança alimentar e nutricional e aquelas que são convergentes ao direito humano à alimentação adequada. Em seguida, analisar os planos plurianuais através da efetivação dessas propostas ou não, em busca da construção de uma agenda de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional para a garantia do direito humano à alimentação adequada no litoral do Paraná. Os objetivos específicos traçados para essa pesquisa, então, em primeiro lugar, analisar os planos políticos dos candidatos a prefeito nos municípios que compõem o litoral do Paraná, em 2 pleitos, no ano de 2012 e 2016, em busca dessas propostas de políticas de segurança alimentar e nutricional e convergentes. Segundo objetivo é investigar quais as políticas contribuem para a garantia do direito humano no litoral do Paraná nos planos plurianuais, e aí documentos anexos, como a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas sempre com vistas a investigar o que foi prometido e o que foi cumprido. E o terceiro, comparar essas propostas, né? Então, a gente tem o famoso expectativa-realidade. O que eles propuseram quando eram candidatos e o que eles conseguiram efetivar enquanto gestores municipais dentro desse recorte geográfico através de uma pesquisa documental. Bom, esse trabalho derivou, né, como base, na verdade, teve a dignidade da pessoa humana como um conceito maior. Da dignidade da pessoa humana, foi interessante investigar os direitos humanos, porque o direito humano à alimentação adequada está elencado no rol dos direitos humanos. Correlacionei as políticas públicas, em especial as de segurança alimentar e nutricional, porque elas são a forma mais eficiente da gente garantir o direito humano à alimentação adequada. E fiz a verificação através de uma análise documental, então busquei documentos como planos de governo e planos plurianuais,
para que eu pudesse completar essa pesquisa. Os meus teóricos fundamentais são Joaquim Herrera Flores, que traz conceitos da dignidade da pessoa humana e direitos humanos, Boaventura de Souza Santos, que também fala dos direitos humanos, mas com um olhar muito apurado sobre a América Latina, e o Josué de Castro, que vai falar sobre segurança alimentar e nutricional, mas principalmente traz denúncias e apontamentos muito específicos sobre o panorama da fome do Brasil, desde 1940, mas estudos e apontamentos que ainda são válidos nos dias de hoje. O desenho metodológico, então, se trata de uma pesquisa quali-quant, então ela tem dados qualitativos e quantitativos e faz uso de metodologias cruzadas. Quais são essas metodologias? A revisão de literatura, estado da arte, também revisões narrativas, a pesquisa documental, como eu disse, através dos planos de governo plurianuais, análise de conteúdo desses documentos e análise de conjuntura através de dados secundários, para que eu possa cruzar esses conteúdos, o que eu encontrei nos planos de governo plurianuais e quais são os dados, por exemplo, demográficos, econômicos, de qualidade de vida dessas populações. As categorias de análise que eu uso, então eu fiz uma pré-análise, na qual nos 2 documentos eu separei quais são as políticas que estão dentro do escopo da segurança alimentar e nutricional, e eu utilizei a definição contida na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que em seu artigo 3º fala que é direito de todos o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural, que sejam ambientais, cultural e econômica e socialmente sustentáveis. Então, todas as políticas que estivessem dentro desse escopo foram separadas dos planos de governo na exploração do material e, por fim, eu fiz uma categorização dessas políticas para análise através da definição de Silva Filho, que elencou 6 possibilidades de políticas públicas na área da alimentação e nutrição. No cronograma, então, eu tenho aí o cronograma de 2020 até 2021, então que ele começa lá janeiro, fevereiro e março com a revisão de literatura, março, maio e junho com a coleta de dados, análise desses dados em junho, julho e agosto, de janeiro até agosto, produção inicial dos textos, a qualificação prevista para setembro, após qualificação com as orientações da banca, eu vou fazer a produção secundária de texto e pretendo defender em janeiro de 2021. Como está a minha pesquisa hoje? Então, eu estou finalizando essa coleta de dados secundários, já estou finalizando a análise tanto de planos plurianuais quanto planos de governo, inicio a avaliação dos resultados e a discussão desses resultados, e em seguida vou partir para as considerações finais. Essas são as referências bibliográficas utilizadas neste slide. Hoje o trabalho tem mais de 10 páginas de referências bibliográficas, então eu trouxe aqui para vocês somente a base teórica e as metodologias e leis como referências. As fotos e as imagens que foram utilizadas nesses slides são de bancos de imagem gratuitos ou do meu acervo pessoal. As abreviaturas das palavras, das siglas que foram utilizadas nessa apresentação. E um pouco da história dessa pesquisa. Em 2019, eu prestei concurso para passar no mestrado em 2018. Fui aprovada para o ano de 2019. No início de 2019, participei do seminário de pesquisa dos mestrandos que já estavam prontos para qualificação. E saindo de lá, eu resolvi fazer um storyboard da minha pesquisa, colocando no papel qual era o desenho que eu imaginava, né? O título da pesquisa, que naquela época era Direito Humano à Alimentação Adequada, Políticas Públicas Contributivas e o Panorama da Fome no Litoral do Paraná. E eu fui elencando todos os assuntos que eu acreditava que pudessem fazer sentido, estar presentes na pesquisa naquele momento, como eu iria correlacionar, né, porque bases jurídicas, poder, redes e território, políticas públicas, o desenvolvimento territorial sustentável, recorte geográfico, panorama da pesquisa, tudo isso eu fui elencando os autores que eu achava que eu poderia usar, quais os dados secundários eu iria coletar, quais os municípios que eu iria analisar. Então, eu fiz esse esboço inicial da pesquisa e de lá para cá, esse painel se encontra na sala da minha casa. Então,
diariamente eu olho para ele e percebo a evolução da pesquisa, mas também eu consigo perceber os desapegos que eu tive que fazer, né, ao que eu me mantive fiel, ao que eu tive que desapegar, porque pesquisa também trata da gente conseguir dar uma linha para nosso raciocínio e a nossa pesquisa, mas muitas vezes ter que desapegar de alguns autores e de alguns assuntos para poder levar a pesquisa adiante. Bom, eu deixo aí o meu contato por e-mail, caso queiram tirar alguma dúvida ou trocar alguma ideia, conversar sobre esse assunto, me coloco à disposição e agradeço pela presença de todos aqui para compartilhar desse momento de pesquisa comigo. Até a próxima. Deixa seu like lá no canal.